há mecanismos que ajudarão com certeza a desenvolver a confiança. Portanto, há estratégias, há formas que um treinador ou Uhum. professor deverão, e não é só o mental coach, porque isto do mental coach ou do psicólogo, obviamente que é uma ajuda, mas os professores e os treinadores se tiverem capacidade de poder potenciar, melhor, não é? Melhor. E penso que isso é, Ok. um, é uma um dos mecanismos no processo de treino ou ensino-aprendizagem, neste caso, é potenciar a confiança no atleta e nos atletas, no grupo. Portanto, em Não, cima do fundo é uma base. deixa-me fazer-te esta pergunta. Tens um atleta e tu sentes que ele está com pouca confiança. Não está muito confiante. Notas lá. Basta chegares perto do atleta e dizer-lhe: Olha, entra lá para dentro, vai com confiança. É o suficiente? Não, não Achas acho. que é o Eu acho suficiente que para o atleta? não. Isso é uma boa pergunta, pá, mas eu acho que cada pessoa é diferente. Há atletas que tu só precisas de uma palavra, há outros que tu tens que elogiá-los à frente do grupo, há outros que tu tens que chamá-lo individualmente e ter uma conversa mais prolongada. Há outro Então, que. de onde é que vem a confiança? Qual é que é a pergunta que eu te queria fazer agora? Que eu faço esta pergunta há muita malta e as respostas, No fundo, como isto deves deve ter a calcular, ver, muita deve ter a coisa. ver De um onde é que bocadinho. vem a confiança? Deve Qual ter é a a ver com o raiz ego, da com o confiança? ego. Deve ter a ver com o ego, digo eu, da O ego. pessoa, não? Hum. Portanto, quando a pessoa consegue ter o seu ego, não digo preenchido, mas quando consegue estar satisfeita, ah, com as coisas que estão a acontecer, com o envolvimento, eu Uhum, acredito que uhum. seja, ah, isso é a base para que a confiança esteja boa, mas possivelmente tu deves ter aqui uma definição científica. É. ah, Então, deixa-me fazer-te esta pergunta também. Quando estás perante uma situação qualquer que não tens muita confiança, sentes que não estás confiante, o que é que tu estás a pensar neste momento? O que é que tu estás a sentir nesse momento? Quando não estás confiante, o que é que sentes? O que é que pensas? Poderei estar com alguma ansiedade, poderei estar com algum receio, com algum medo, portanto, isso depois, não é? Alguns sentimentos que não são Pronto. positivos, que não E são o que é que tu positivos. pensas? O que é que te passa pela cabeça? Posso não conseguir fazer, ou neste caso é assim, depois com a tua idade, com a experiência, normalmente não pensas dessa forma, mas diria que quando és mais jovem, quando não estás confiante, Uhum. tens muito receio das coisas, tens muito medo de errar, não é? Portanto, acho que E com a idade. o medo de errar vem de onde? O que é isso? O medo de errar, nós temos medo de errar porquê? Não, E porquê é que isso nos não, tira a confiança? porque não temos certeza se as coisas vão correr bem, não temos certeza se vai dar certo, não é? Uhum, uhum. Muitas das respostas que me dão, muitas vezes, quando eu pergunto esta questão da confiança, de onde é que vem de onde é que vem esta confiança, falam do passado, falam do sucesso que foram acumulando, ou seja, quanto mais sucesso eu vou tendo, mais confiante eu me vou sentindo. Quando eu Certo? tenho a percepção que tenho competência, mais confiança. Com prática, com o treino, isto tudo aumenta a confiança. E o oposto também é verdade. Diminuir a confiança é quando eu não tenho muita prática, quando eu sinto que não tenho competência para aquele desafio, quando eu sinto que ultimamente estou em frente à baliza, remate falho. Vou uma vez, vou duas vezes, vou três vezes, o jogador perde a confiança toda. Uhum. Isto é o que me dizem, que é verdade, mas não é o suficiente. A confiança numa linguagem muito simples é uma coisa muito simples até de se compreender. Tem a ver com a forma como eu falo comigo próprio. Não tem a ver com os eventos, mas como a forma que eu falo comigo próprio. Exato, Significa, daí eu não ter falado tanto nos eventos, mas continua, desculpa. é o mais básico possível. É a forma como o atleta, ou eu, por exemplo, como eu falo comigo próprio. Estou perante um desafio, por exemplo, vou fazer um exame à faculdade. Não estudei muito. Posso não ter estudado muito, mas estar confiante, porque sei a matéria. Portanto, estou confiante. A forma como eu falo comigo próprio diz-me, ok, é tranquilo, não estudei muito, mas é tranquilo, eu vou-me safar, eu vou conseguir ter uma boa nota. E isto dá-me confiança. Posso não conseguir passar no exame, mas pelo menos Sim, mas confiança, eu vou com confiança. Porque há aquela falsa confiança que também nós vemos em muitos atletas. Já podemos falar também um bocadinho sobre isso. Mas se eu for
para o exame, estudei muito, sei aquilo tudo, mas vou com medo de errar, se calhar não sei, se calhar a minha confiança desce por aí abaixo, a minha confiança desaparece completamente. Tem a ver com forma. Eu estar perante o guarda-redes, remato uma vez, a bola vai ao lado. Ok, tudo bem. Eu posso pensar numa de duas formas. Ou uma forma mais positiva ou uma forma mais negativa. E se eu pensar de uma forma mais negativa, estou a destruir a minha confiança. Se eu pensar de uma forma mais positiva, estou a construir mais a minha confiança. Identificas-te um bocadinho mais com isto, não é? Quando estás perante Sem os teus dúvida, atletas ou quando sem estás perante dúvida, sem situações tu dúvida, próprio, não é? sem dúvida, sem Consegues, dúvida. consegues te lembrar aí de uma situação de um atleta teu ou até ti próprio que Claro que esta sim, linguagem, este self-talk, claro que este sim, diálogo claro que interno sim. Eu posso arrebentou contar. contigo completamente? Sim, eu vou-te contar uma que não. Foi há poucos dias, eu já não, neste momento não estou no treino, mas falo com alguns atletas e um deles posso dizer que está a jogar Liga 3, Sub-23. Mas é um atleta que foi um atleta e que é um atleta de elite, portanto, está ligado aí a um clube de top. Pronto. E a verdade é que estávamos a falar e tal, e eu estava a dizer que tinha visto alguns jogos dele na televisão, Canal 11, etc. E que sinto que ele tem mais talento do que alguns jogadores que lá estão. Trata-se muito de trabalho, de melhorar certos aspectos, porque ele vem também de um contexto um pouco mais baixo. Pronto, e tem lá jogadores pronto, tem lá jogadores também que estão numa fase mais positiva, mas basicamente ele continua a ter muito talento. E a resposta dele foi, isto para perceberes que às vezes a confiança é importante. Portanto, a resposta dele foi, mas os outros já estão cá há 10 anos ou há 9, eu nunca vou jogar. Pronto, Mas está, é o diálogo interno. exatamente. Este diálogo interno é que lhe retira a confiança toda. Exatamente. E isto, porque eu estou a falar de um exemplo de um contexto profissional, portanto, que eu acho que é interessante porque a gente falar aqui de exemplos que eu trabalhei na formação, acho que é muito mais comum, se calhar, mas eu gostava lá está, de falar de um exemplo que eu acho que representa mais aquilo que pode fazer, pode ter mesmo influência depois na carreira do atleta, neste caso, porque estamos a falar de um atleta que já está a ganhar dinheiro, que está num clube grande, pronto, que joga na equipa B e joga no Sub-23, pronto. E eu achei interessante isso. Ele até mencionou o nome dos jogadores, pronto, que até são famosos, né? Pronto, e eu estava-lhe a dizer, epá, não acho que isso seja por aí. Óbvio que pode ter ali um bocadinho de peso se vocês tiverem os dois com o mesmo rendimento, mas se tiveres com um rendimento superior, tu vais jogar. Porque tu tens mais talento que eles estão com maior rendimento, porque ao nível da tomada de decisão, ao nível Uhum. disto, ao nível daquilo, pronto. Mas percebes? E então achei piada, mas também dei-lhe na cabeça ele dizer: ok, que eu agora estou neste patamar, eu lutei por isto e consegui, mas já estou a ver que não vou conseguir dar o passo para a equipa A, porque aqueles estão cá há 10 anos, e há 9 e há 8 eu só estou há um. Pronto. E isto é o tal diálogo interno, que eu tentei ao máximo Uhum. depois fazê-lo ver o contrário, mas que às vezes também epá, é importante as pessoas que estão à volta do atleta, e ele neste caso eu falo, por exemplo, do agente dele, dos colegas dele, é Claro, importante claro, claro, claro. ajudarem-no a tirar este tipo Eu de aí, pensamento. eu gostei agora se puder, duas situações que tu falaste agora, que para mim são super importantes na gestão da confiança. Primeiro de tudo, tu tentaste fazer com que ele começasse a pensar de uma forma diferente, de uma forma mais positiva, não é? Não penses Claro. nisso, tu vais conseguir isto tudo. Segundo, começaste-lhe a dar as ferramentas que ele tem para ganhar a confiança. Significa isto. Eu não me lembro muito bem como é que tu disseste, mas disseste qualquer coisa do género. Um, comparativamente com eles, também és rápido, também driblas bem, também tens Sim, boas competências, boas tens muito talento habilidades, também, exatamente. e tu começaste a enumerar coisas que ele tem na realidade. Sabes driblar melhor do que os outros, sabes proteger melhor a bola. Isso é que vai dar confiança aos atletas. Como é Não é óbvio. somente pensar positivo, É é explicar o pensarmos porquê. positivo, mas explicar não é aquela questão que eu te fiz no início. É o suficiente nós dizermos ao nosso atleta: olha, vai lá para dentro e joga com confiança. Não. É quando nós vemos um atleta abaixar a cabeça porque está com um comportamento motor, uma linguagem corporal mais negativa, mais para baixo, dizemos: olha, calma, tranquilo, tu sabes dominar uma bola, tu sabes fazer um passe, tu sabes rematar à baliza, em cada 10 remates que tu fazes, acertas 9. Qual é o problema? Não há problemática absolutamente nenhuma. Mas nós Exatamente. sabemos que ele, em treino,
em cada 10 remates acerta 9, não é uma falsa ilusão. Sem dúvida, sem É uma dúvida. realidade. Ele sabe, ele pode se agarrar naquilo. Porquê? Porque ele já fez aquilo. Isso traz confiança ao atleta. E aos poucos Sem ele vai dúvida. conseguir Sem dúvida. atingir Foi novos sempre uma coisa que eu patamares de acho rendimento. importante. Foi sempre uma coisa que eu achei importante, e tocaste num ponto importante, que é o ponto de mencionar o porquê das coisas, ou explicar o porquê, porque aquilo que eu sentia muitas vezes, eu e tu também, e toda a gente, é que às vezes há pessoas que nos tentam dar moral de uma forma muito genérica, tipo, não, mas tu és melhor. Mas tipo, a gente percebe logo Exato. que estão-nos a querer apenas tapar os olhos. Mas se a pessoa explicar o porquê, já dizes, não, atenção, ele tem razão. E isso é importante. Eu, por acaso, sempre quando treinador, sempre tive essa preocupação de, como eu não gostava, quando era jovem, não gostava que me fizessem uma correção, neste caso, tentassem motivar, mas de uma forma muito assim, numa de. Às vezes não quer dizer que não tivesse, que não fosse para me ajudar, mas algumas vezes eu sentia que era só para tentar tapar-me. Falso. E Só tive há alguns falso, não treinadores. é? Eu tive alguns O treinadores. treinador até pode estar a fazer aquilo de uma forma genuína, mas nós próprios, ao ouvirmos aquilo, não acreditamos em nós próprios. Aquilo Sim, eu não. sei. Só há falso para Sim. nós, não é? Sim, sim. Eu lembro, por exemplo, do treinador que eu tive, com 16 ou 17 anos. Tudo bem que era uma equipa também que eu jogava, que eles tinham mais um ano, pronto. E o treinador era tipo, o argumento dele era: não, mas tu estás descansado, que isto agora com o tempo vai jogar mais, e não sei o quê. Mas eu continuava a jogar pouco. Pronto, e ele não Mas era não te capaz. dizia o que é que tinhas que fazer para jogar mais. Mas já está, isto já foi há muitos anos. Hoje em dia, acho que a maior parte dos treinadores já tem É essa aquela, noção. é Até aquela essa questão de noção. vai lá para dentro, miúdo, vai com confiança. E o Isso. miúdo diz que sim, né? Mas depois, como é que eu Faz ganho o quê? confiança? O que é que eu tenho que Faz o fazer? quê? Exatamente. Isso é um problema. Exato. O treinador acha que às vezes está a tentar ajudar, mas se a pessoa, se o atleta, for um pouco, se calhar, já nem digo desconfiado, mas se for um atleta com pouca confiança, ele fica logo: este aqui está-me a tentar só apenas, pronto, Exatamente. motivar, quando na verdade nem quer saber de mim. Pronto. E isso é um aspecto que eu acho que é essencial. Tu, quando tentas passar confiança, neste caso estamos a falar da confiança, mas tu até podes, até no caso ao contrário, querer tirar confiança ao atleta, porque o atleta tem demasiada confiança. Mas mesmo dessa forma, também tens de saber fazê-lo de uma forma inteligente, porque não é, Correto. ir para Basicamente, cima, ir para se cima. puder, se puder, basicamente aquilo que tu estás a tentar dizer é direcionar o foco do atleta, não o teu como treinador, mas o foco do atleta para capacidades ou habilidades que nós, como treinadores, Na minha saibamos que eles opinião, têm. na minha Que opinião, eles isso é têm. o mais importante. Agora, Exato. não sei se Retirar concordas, mas eu acho. confiança é exatamente a mesma coisa. Quando eles já estão displicentes, olha lá, mas tu não sabes fazer isso. Isso é retirar confiança. O que Por tu és bom a exemplo, fazer é isto, Por exemplo, tu isto, consegues, tu isto, dás, tu isto. dás ali um feedback que o faz perceber que ele tem que melhorar, mas ao mesmo tempo podes elogiá-lo noutras coisas e consegues ganhar o atleta. Pronto. E, ao contrário, se começares a ir para cima e só dizes coisas negativas, aspectos E negativos, pode ser genéricas, não é? E genéricas. genéricas, Vai lá para dentro pode com ser. confiança e isso tudo. Exatamente. Eu sempre tive muita Ok. atenção a isso, pronto, e por isso, se calhar, foi um dos aspectos que eu consegui ter sempre grupos durante muito tempo, mas acho que é uma coisa também. Eu acho que é um aspecto que Eu, hoje em dia as pessoas já fazem melhor. Não sei se concordas comigo. Acho que os treinadores hoje em dia, no geral, já se tentam ao máximo perceber mais o atleta, mas de qualquer forma, uhum. acho que ainda há Eu acho muita que ainda gente. temos que melhorar bastante aí. Eu acho que, por acaso, tenho pensado muito nisso também, porque também estou muito na área da psicologia. Eu acho que é o próximo passo. É esse que ainda não demos. Ainda estamos Sim, é um passo que estamos a ainda colocar. aquém dos aspectos A técnico-táticos, psicologia né? do, digamos assim, a Sim. psicologia do desporto trata disso e o treinador ainda não. Nós tivemos nas nossas gerações, enquanto estamos vivos, digamos assim, nós tivemos aqui duas grandes fases, ou duas fases que mudou um bocadinho o futebol. Primeiro foi o José Mourinho, que mudou o treino, treinar mais específico. Porque é que vamos correr para a praia, porque é que vamos fazer isto? E hoje em dia toda a gente treina com bola e muito mais específico do jogo de futebol, não é aquelas corridas malucas como nós Uhum, fazíamos antigamente. O que também é bom fazer de vez em quando, não estou a dizer que não. uhum. E depois tivemos o Guardiola, que foi os aspectos mais estratégicos do jogo. Foi duas grandes revoluções, digamos assim, que tivemos no jogo. E hoje em dia falta uma terceira, que eu acho que vai caminhar por aí, que é a revolução do aspecto mental. Porque repara, nós Porque o temos os Ganda Mourinho aspectos físicos, temos os já se aspectos notou. táticos, técnicos, mas tudo isso
tem por base os aspectos mentais, onde está a confiança. Certo. E Para se mim não é o mais tivermos importante, sem dúvida. um atleta que seja muito bom, e eu tenho aqui um exemplo muito engraçado até para te dar, se tivermos um atleta que seja mesmo muito, muito, muito bom, mas que ele, nos aspectos mentais, seja fraco, ou esteja fraco, ele não vai render nada. Nada. Não vai ter confiança, não vai conseguir acertar numa bola, não vai conseguir fazer um remate, vai arrebentar por todo o lado. Eu lembro-me Mas de um ao na China, oposto, por se acaso. tiveres um atleta muito forte mentalmente, que vai sempre à luta, tu vais vê-lo evoluir, que é uma coisa estonteante. Ele vai evoluir muito, muito rapidamente e muito. Porquê? Porque a base de todo o rendimento humano não é a confiança, mas são os aspectos mentais onde a confiança também está. O exemplo que eu tive passado, não sei se te lembras do André Agassi. Uhum. O Claro, André ténis Agassi, americano. no ténis, ele estava a jogar o Wimbledon e chegou a número um, ganhou o Wimbledon e fez o jogo contra um tenista, que eu não me recordo o nome, e ganhou o jogo. E depois, de repente, foi para o número 140. Foi uma Ui, queda abismal. Ele tinha tudo. Ele tinha competências, tinha habilidades, tinha técnica, tática, físico, tinha tudo. Ele conseguia ganhar os jogos na mesma se tivesse confiança. Ele perdeu a confiança toda, por completo. E começou a trabalhar com o Tony Robbins. E o Tony Robbins só lhe fez uma coisa. Mostrou-lhe o vídeo em Wimbledon, naquela vitória que ele teve perante aquele total tenista que eu te disse, e a forma dele entrar, nota-se na linguagem corporal do André Agassi, que até para, olha para o outro tenista do outro lado e vê-se que ele está a pensar qualquer coisa. E eu pergunto-lhe o que é que tu estavas a pensar. E ele respondeu-lhe a rir-se. O que eu estava a pensar é porque é que tu apareceste. Porque vais sair daqui com derrotas, isto já está ganho. E o que aconteceu foi isso mesmo. Mas depois mostrou-lhe um vídeo, um ano depois, ou 6 meses depois, qualquer coisa assim do género, onde ele defrontou o mesmo atleta, defrontou o mesmo tenista, e agora entra, mas com uma linguagem corporal muito para baixo, muito fechada, e olhou para o outro lado, e assim que olhou de esgalha e pumbas, para baixo. E ele perguntou-lhe, o que é que tu estavas a pensar nesse momento? O tal self-talk, o tal diálogo interno. E ele disse, eu neste momento estava a pensar a última vez que eu tinha jogado com ele, que não foi na vitória do Wimbledon, que ele arrebentou comigo. E então, este, estes dois contrastes de estar perante o mesmo atleta, uma coisa é eu estou mesmo confiante porque eu sei que consigo vencer aquele atleta e consigo colocar isso e pensar dessa forma. E ele conseguiu vencer. Mas numa segunda situação, ele também tinha as competências todas para vencer o atleta, para vencer o outro tenista. Mas o seu self-talk, a forma como ele comunicava com ele próprio, derreteu-o todo. E então ele não consegue trazer ao de cima as suas competências, as suas habilidades, por melhor que sejam. E estamos a falar que era o número quem um é que é naquela altura. quem é o Celso? Não percebi. Aqui, self. Ok, Self-talk. 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 Self-talk é o diálogo interno. Exato. Isso, já percebi, já Que é percebi. o... Fala-se mais em self-talk do que diálogo interno, mesmo cá em Portugal, mas é diálogo interno que nós podemos também utilizar, ou conversa connosco próprios. Mas é muito usado na psicologia, não é isso? É muito, 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 muito. É muito importante porque é a base do rendimento humano, digamos assim. É a mesma Concordo. base do rendimento. Por isso é que Para eu mim é a toco há mesma bocado base do quando rendimento tu me humano. perguntaste, embora eu tenha, se calhar, tenho respondido de uma forma muito empírica, mas era isso, eu concordo contigo. É muito mais aquilo que nós pensamos sobre as situações do que propriamente os eventos Correto. passados. Para mim, Exato. sempre foi assim, lá está. Pronto, por isso é que eu também não, nem sequer mencionei o passado, porque eu acho que isso é muito relativo. Isso é muito É. relativo. Obviamente que a tua experiência faz com que tu possas tornar-te mais Uhum. confiante, não pensar tanto nas coisas, mas eu acho que é mesmo esse diálogo interno que tu tens contigo. Mesmo que as coisas tenham corrido mal, se tu tiveres confiança para fazer as coisas, se tiveres um foco enorme, pá, e eu por acaso agora tive uma situação dessas agora na minha vida, portanto, que eu deixei de fumar, ah, tive 2 meses sem fumar e depois, stress, trabalho, não sei o que, não sei o que mais, ah, tive 2 dias, agora últimos 2 dias a fumar. Epá, e eu tive este diálogo interno comigo e disse, não, eu não vou cair outra vez nessa cena de estar 4 ou 5 meses a fumar, ou 6 ou 7, e depois volto a fazer a terapia. Voltar outra Não, vez. vou já Exato. amanhã. Eu fiz hoje outra vez o choque, pronto, porque sei que consigo e tem a ver. Mas se eu fosse pensar no passado, eu dizia assim:
epá, já lá fui 2 vezes fazer a terapia e não resultou. Ou pelo menos resultou, mas resultou só durante 2 meses ou durante um mês. Mas Exato, não, exato, exato. é ter este foco de não, eu sei que consigo, E isto não me assim que faz bem, mudaste a tua forma de falar contigo mesmo, o comportamento muda. logo, porque eu podia ter E dito tinhas assim, tudo dentro epá, de ti para deixar de fumar. claro, Foi só mudar o chip aqui dentro. A forma como tu falas contigo próprio. Exato, claro, contigo mas mesmo. imagina, exatamente, mas eu podia ter pensado assim, epá, agora já da outra vez fui lá e não resultou, depois houve outra que também fui e, quer dizer, não resultou, quer dizer, Uhum, voltei uhum. a fumar passado 2 meses, ou um mês, 2 meses, desta vez foi dois. E podia ter dito assim, epá, não, deixa lá ver se agora consigo estar aqui um tempo a fumar menos e tal, mas não vou fazer, não vou já fazer o coisa. Exato, Não, eu disse exato, não, não, exato, exato, exato. tenho que ter confiança naquilo que eu quero, se o que eu E quero não só. foi sempre deixar de fumar, se a minha Uhum. convicção sempre foi essa, eu não vou de agora andar aqui outra vez 4 5 meses a fumar menos, mas porque vou E continuar a vais fumar. conseguir. E vais conseguir. Agora falta aí um ponto, que é o ponto depois que eu também estava a contar na história do André Agassi. Tu tens que te suportar no tempo em que não fumaste. Porque vais-te suportar numa coisa que é uma realidade, não uma coisa que é uma ilusão. Tu já tiveste Uhum. bastante tempo sem fumar. Então, se tiveste bastante tempo sem fumar, Foi basta também por pensar, aí. se eu já tive bastante tempo sem fumar, também consigo agora estar sem Certo, foi fumar. isso que o Não te terapeuta estás me a enganar a disse. ti próprio. Sim, foi o que o terapeuta me disse, que foi, normalmente a altura mais complicada é no início, é aqueles primeiros 5 6 dias em que 90% das pessoas, se acontecer algum sintoma, é nos primeiros dias, não é passado um mês ou dois. Exato. Então isto não se trata da questão de eu estar viciado ainda, não. Trata-se que eu estava com stress e na minha cabeça achei que o cigarro podia me ajudar a relaxar. Não é que eu E tenha, ajuda. claro, E não é, ajuda. e ajuda, mas a Mas sabes questão porque é que é, ajuda? Já agora só aqui uma parte. epá, Porque tu, substâncias que as substâncias reduzem entre. não, 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 não. Porque respiras profundamente, fazes a respiração, bloqueias, não é? Respiras, bloqueias e depois expiras. Ok, Que é aquilo que nós dizemos às pessoas que estão mais nervosas para fazer. vou fazer. Quando tu estás nervoso, o que é que nós pedimos para as pessoas Respira fazerem? fundo. Respira fundo, bloqueia um bocadinho e expira fundo. É uma ventilação como deve ser. O que é que isso faz? Baixa os níveis de arousal, baixa os níveis de ansiedade, baixa os níveis de stress. Basta fazer 3 4 Ventilações. ventilar 3 ou 4 vezes desta forma e tu consegues baixar os Olha, pode níveis ser de uma stress, estratégia que ansiedade e eu. isso tudo. Pronto. Mas basicamente foi isso. Foi eu saber que isto era mental. Não era eu estar viciado. Porque se fosse viciado, eu teria sintomas desde o primeiro dia. Mas não. Aquilo é uma terapia que a mim É mais resulta. mental. É mais Epá, mental. resulta porque É, aquilo eu fumei pouco tempo, fumei 2 anos e tal, aquilo resulta logo. Mas depois o que é que acontece? Isto é a segunda vez que me aconteceu isto. Passado um X tempo. Tive um período da minha vida de 4 5 dias em que andava mais estressado e senti, ok, já que tive tanto tempo sem fumar, fumo só um, não faz mal. Ou e dois, não como é faz que tu te mal. sentes quando acabas um dia e não fumas? Agora tendo a terapia, tendo a cena do choque, porque isto é um choque que a gente leva na orelha. Quando se leva ao Sim. choque, sinto logo uma respiração melhor, sinto O que eu estava a logo, dizer é assim: ficas um dia inteiro sem fumar, como é que tu te sentes? mas quando fumo, Hum. Ficas o dia inteiro sem fumar. Não fumas um dia inteiro. agora após a terapia ou enquanto eu fumo? Imagina, após a terapia, ou É imagina que não diferente. queres fazer terapia e ficas um dia inteiro sem fumar. Isso é O completamente que é que tu diferente. dizes a ti próprio? Digo que fico contente, muito contente, mas, por exemplo, tive agora 5 dias, porque eu tinha fumado a semana passada um cigarrinho ou dois, porque foi na altura que eu estava mais coisa. Depois meti na cabeça que não ia fumar mais e tive 5 dias sem fumar. E Depois como é não que te sentiste? aguentei. Como é que te Epá, sentiste? orgulhoso, mas comecei a ter tonturas, comecei a ter, a ficar cansado, adormecia muito rápido, muito facilmente, porque estava a necessitar da nicotina. Pronto. E depois fumei ontem e anteontem, mas já tinha marcado a consulta, pronto, tranquilo. Ok. Mas isto para Pronto. dizer que, obviamente, que é isso, era o foco estava lá, simplesmente quando tens sintomas que são muito pesados, epá, eles não aconselham a tu, Claro, percebes? claro, claro, O que eles aconselham claro. é ou fazes uma terapia ou vais fumando um cigarrinho por dia, dois, três, pronto. Não te aconselham a deixar Uhum, uhum, mesmo. uhum, uhum. Agora, tu sabes que há pessoas que deixam do nada, né? Deves ter Exato, conhecido exato. pessoas, pronto. Eh, Como é mas, lógico. eh, mas Deixa, basicamente é isso que estavas a dizer. Desculpa, o que é que tu ias dizer, desculpa? deixa-me agora dizer-te, finalizar aquela do André Agassi.
também para fazer um paralelismo com aquilo que tu estavas a dizer. O que o Tony Robbins fez depois foi-lhe perguntar o que é que ele estava a tentar treinar para voltar outra vez a ser número um. E ele estava a dizer, epá, eu aleijei-me no pulso, agora estou a treinar o pulso e estou a fazer movimentos, sinto que ainda não está bem, e depois é a forma como o movimento dentro de campo, a forma como estou, no campo não, no corte, a forma como Uhum. estou a bater a bola, e ele estava focado nesses aspectos, nos micro aspectos. E a pergunta dele foi muito simples. Quando tu estás a bater uma bola perfeita, ou fez-lhe a pergunta, já bateste alguma vez uma bola perfeita? Ele disse, claro que sim, né? Lógico. Né? Número um Claro, do mundo tinha que ter batido claro. a bola perfeita. O que é que tu estavas a pensar no momento em que bateste a bola perfeita? Ele disse, não pensava em nada. Olha para o outro lado, exatamente. Então agora, tu pensas desta forma, que é não pensar no movimento, não pensar no pulso, não pensar na forma como te movimentas ou como estás a bater a bola, o que tu pensaste foi que eu tenho que colocar a bola do outro lado. Claro. Então é isso que tu tens de focar. É nas Lá tarefas. está, ele focou-se no micromovimento e nunca iria conseguir chegar ao número um novamente. E ele, ok, Ok. então vou tentar fazer isso. E o que é que ele começou a fazer? Ele começou a soltar, que é aquilo que nós chamamos de mente vazia, começou a entrar em mente vazia, Mas diz uma que é a coisa só, zona, para ver se eu percebo. Ele tinha tido um problema na. Tinha tido algum tinha-se problema aleijado no pulso, e então também, pensava muito na. no pulso. Ok, ok. Pois. Que é normal, quando nós não estamos com confiança, arranjamos desculpas para tudo. É por Ok. causa do outro, é por causa disto, é por causa disso. Vamos arranjando desculpas para tudo. Sim, Quando sim, sim. só temos que nos focar naquilo que nos fez chegar ao rendimento que nós tínhamos anteriormente. No caso dele, ele tinha que se focar, pá, larga tudo porque tu tens competências, só tens que estar em mente vazia, que eu já te explico o que é isso, e mente vazia é não pensar no movimento, é pensar que tenho que meter a bola do outro lado e criar dificuldades ao adversário. Ponto. Uhum. Ok, ele movimentou-se mais para a direita, agora tem que meter a bola na esquerda. É só isto. Como o vais fazer, confia no teu corpo, que o teu corpo faz, porque já o fez. Ele, ok, Sim, faz já, sentido. já tinha sido Em, campeão em mundial, menos de né? 6 meses estava outra vez em primeiro lugar no ranking. Eu Só lembro de uma porque história mudou isto, dessa. a forma de falar com ele próprio. Uhum. Basta mudarmos esta forma de falarmos connosco próprios, mas tem que ser assente em coisas que são verdadeiras. Se eu vou Por acaso é dizer, interessante que o olha, ténis tem muito isso. vou rematar a baliza e vou fazer golo a 35 metros da baliza, mas eu nunca o fiz. Ah, mas eu estou confiante, eu vou fazer. Nunca vais fazê-lo. Pode Óbvio. acontecer até, mas nunca vais fazê-lo, Sim, sim, porque sim, nunca o sim. fizeste. Agora, se Sim. tu fores treinar e vais errar bastante, não é? 35 metros vais errar bastante. Mas ao treinar, se tu começares a pensar assim, ok, isto faz parte do treino, eu vou errar aqui, que é para quando chegar ao jogo, acertar. Lá está, o self-talk, a forma Uhum. como tu falas contigo próprio. Passado um mês, 2 meses, 3 meses, vais para o jogo, rematas a 35 metros e a bola vai à baliza. Tu, uou! E tu aí ganhaste uma experiência, uma referência de sucesso. E se fazes uma segunda vez, uma terceira vez e uma quarta vez, a partir de um certo ponto, tu começas a acertar 6 vezes que rematas a 35 metros, acertas na baliza. Acertas mesmo na baliza. Não é um bocadinho ao lado do poste nem nada disso. E quando tu começas a acertar 6, 7 vezes, tu já podes dizer assim, ok, eu basta fazer isto, consigo. Claro. Mas aí é real, porque tu já fazes isso. Já fazes. E mesmo que tu que depois falhes, como sabes que tiveste um período bom, tens menos pressão para fazer outra vez. Ou seja, como tiveste um período bom de 4 5 jogos a marcar, se mesmo que não o faças durante um, dois, tu sabes, ok, mas eu fiz ali um bom período, então está tudo bem. Isso é importante. Quando tu começas a fazer as coisas bem, ganhar confiança, mesmo que às vezes possas não fazer um golo porque naquele jogo não calhou, mas a tua confiança mantém-se forte porque tiveste um período também Mas bom. normalmente nessas situações, o que é que o atleta pensa logo? Ah, é, pá, agora Falhei, já vou aí já voltar não vou outra fazer vez gol a. nenhum. Exatamente, já não vou voltar outra vez àquela Já não faz série. mais gols. Yeah. Já não faço mais gols. Mas aí esse é que aí Fiz está 5 errado, é. 5 gols em 5 jogos, já não faço mais gols. Mas isso é que está errado, que é. Então se eu conseguir fazer 5 em 5 Claro, jogos, mas se fosse fácil, todos faziam. pois, está bem, claro. E depois não Não, há, e, tipo, não está é. aqui uma coisa muito importante, que é os E há adversários outra. começam-se depois a adaptar aos jogadores, né? Também isso é uma coisa que depois também. Sim, mas há outra coisa que também é importante: é que tu próprio começas a desconfiar de ti e aí é que não vais conseguir fazer nada. Porque falhas uma vez, quer dizer, tu fazes 5 remates, fazes 5 golos. Ficas com uma linguagem interna brutal. Né? Sou o maior do mundo, etc. E tal. Bastas falhar uma vez, destruíste tudo por completo.
E Eu vejo isto, um jogador que não ou sei se seja, concordas comigo. os treinadores não estão a trabalhar isto desta forma. Não estão a passar aos atletas que isto funciona desta forma. E eu acho que é Sim, o sim, sim. próximo passo que nós temos que dar, é o treinador saber que, porque o próprio treinador olha para o jogador, como é que falhaste isso? E já está a Sim, arrebentar sim. com o self-talk do jogador. Sim, 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 sim. Internamente, ele já está assim, o jogador, poxa, até o meu treinador sentiu. E como tu deves calcular, os jogadores olham sempre para os treinadores, não é? Porque se eu desiludir o meu treinador, ele não vai pôr a jogar. Óbvio. E depois os Uh, colegas falam, porque o e, treinador falou, e o né? colega fala e de repente arrebentamos com tudo. Só porque temos uma reação no banco, epá, como é que falhaste isso? Eu também já o fiz, muitas vezes. E é normal nós fazermos isto, né? Nós todos Mas erramos. tu concordas comigo que o Ruben Amorim é um dos treinadores que parece focar-se muito nesse tipo de. Até porque ele tirou uma formação em psicologia. Ele Não sei, não tirou. sei como é que ele trabalha, não te consigo Não, dizer. pois, mas eu Não, não parece-me. consigo, não Parece-me, tu consigo. não vê, tu por acaso não o vias muito ao nível. Pá, mas lá está, na televisão é difícil a gente também ter essa convicção, mas parece-me que a relação com o jogador Mais era muito próxima, positiva, era, não é? Muito mais próxima, próxima. muito Sim, sim. positiva nesse Mas ele também aspecto. estava lá há 3 anos, só ver, 3 anos e meio. Portanto, Claro, é é normal que difícil. tenha uma relação um bocadinho mais Mas eu próxima com concordo os jogadores. contigo. Há bocado estava-te a dizer que achava que estava melhor ao nível de outros aspectos psicológicos. Não digo que seja da confiança, mas, por exemplo, darem Uhum. mais oportunidade aos atletas para jogarem, que antigamente havia muitos treinadores que só metiam os melhores jogadores a jogar, não estou dizendo na formação, né? Que eu acho que esse é um aspecto que está cada vez melhor. Agora, nisso que tu estás a dizer, concordo contigo. Acho que é algo que tem que melhorar muito, porque há muito pouca gente especializada nisso. Portanto, a malta Pois, foca-se muito nos aspectos mas técnico-táticos. nós próprios, como treinadores, temos que ser especializados nisto porque temos uma influência brutal, principalmente nesta forma como o atleta fala com ele próprio. Mas não somos os únicos, os diretores, os pais, eh, as mulheres, os maridos, toda a gente que esteja à volta do atleta também tem que ter um pouco mais de responsabilidade nisto. Mas isso são outros 500. Estamos a falar dos treinadores que eu acho Que é quem tem mais que vai peso. ser o próximo passo A a seguir ao nível jogador, não de é? Mas é verdade, desenvolvimento. desculpa. Sim, sim, sim. É o próprio treinador ser o treinador psicólogo, por causa dessas questões. E posso dar aqui um exemplo que aconteceu comigo. Um, num clube onde eu estive a treinar e apanhei um atleta que estava de rastros. Isto porquê? Porque ele tinha uma pressão muito grande em cima, não só dele, mas também de fora, de terceiros. E ele olhava muito para fora quando estava a jogar ou a treinar, falhava um passo, falhava qualquer coisa, começava logo a tremer. Porquê? Ficava logo sem confiança, porque eu comecei logo a reparar que o diálogo interno dele derivava da pressão que ele próprio estava a colocar nele próprio, mas também da pressão que colocavam em cima dele. Pois, pois. E então, quando tu estás com muita pressão, a tua linguagem não verbal, a tua linguagem corporal, não é muito boa. E os colegas não gostam muito de ti e às vezes tens aquelas saídas não tão próprias. Porquê? Porque estás a acusar a pressão, tu próprio. Estás sob Uhum. pressão, então respondes menos bem. Isto acontece na nossa vida e a todas as pessoas. E o que eu comecei a trabalhar com ele, e eu lembro-me de uma conversa que eu tive com ele que mudou muito a forma dele se comportar. Foi, tu nunca te esqueças de uma coisa. Eu não te vou colocar pressão, primeiro de tudo. Se estás a acusar pressão de lá de fora, isso é contigo. Eu a ti não te vou colocar pressão. Agora tens de compreender uma coisa. Para jogares futebol, isto é um desporto coletivo. Se os teus colegas não confiarem em ti, se os teus colegas não gostarem de ti, eles não te vão passar a bola. Eles vão evitar ao máximo passarem-te a bola. Se estiveres num desporto individual, é uma coisa. Depende somente de ti. E vais competir contra os outros, mas o teu rendimento não depende dos outros. Depende só Num de jogo ti. de futebol, não. O teu rendimento depende dos outros. Por isso é que se chama uma equipa. E se tu não tiveres essa noção, se tu não te começares a dar mais com os outros e teres uma linguagem corporal mais soft, mais tranquila, desvalorizares muito, falhaste o passe, erraste, o teu colega não te passou e estás sempre a mandar vir com ele, e olha, olha, passa, 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 e ele olha para ti e não te passa a bola, e aquilo vai na tua cabeça, vai, é tipo bola de neve, né? Vai acumulando, 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 até que rebentas com eles e eles rebentam contigo e de repente eu não te vou conseguir pôr a jogar. Esquece. Se eu vejo que a equipa não confia em ti, eu não te posso pôr a jogar. Portanto, E ele conselho, mudou isso por completo, não foi? conselho, duas coisas. Primeiro, vais para casa
para começares a trabalhar a tua mente um bocadinho mais positiva e chegas depois do treino, escreves 3 aspectos ou 3 coisas que correram bem no treino. Só 3. E vais justificar, uma pequena justificação do que é que aquilo te vai permitir melhorar em termos de rendimento. Todos os treinos fazem isto, que é para começarmos a formatar a mente dele para a mente positiva, que é aquilo que nós Claro. queremos. Segundo, tens de começar a dar com eles. E ele, ok, mister, obrigado, tal, não sei quantos. Depois falei com dois atletas, 2 capitães, e disse-lhes, olha, tive esta conversa que não digam a ele, mas tive esta conversa com ele e eu quero trazê-lo para dentro do grupo porque todos estamos juntos, né? Estamos todos no mesmo barco. Pá, deem-lhe um toque, que é para ver se facilitamos também a aproximação deles, a aproximação dele a vocês e para ver se ele se começa a integrar, que é aquilo que nós chamamos de integrar os jogadores na equipa. Em menos de 2 semanas era um jogador completamente diferente, já se ria, logo na primeira semana, já se ria com os colegas, já estava na brincadeira, quando eu cheguei era impossível. Impossível. A única coisa que modificou na cabeça dele foi a forma como ele estava a falar com ele próprio. Uhum. Largou a pressão toda e começou a jogar com aquilo que ele tinha e começou-se a dar mais aos colegas. De forma como ele falou, ficou mais, digamos, saudável e o rendimento dele aumentou. Não começou a jogar muito, ia jogando de vez em quando, porque depois, é este o problema também, e acho que vais concordar comigo, Rui, quando nós começamos a trabalhar num skill novo e evoluímos nesse skill, agora quando vamos pô-lo em prática em termos de rendimento, não temos É muita diferente. prática no skill novo, não é? Claro, claro, Pronto. Ou seja, se eu estou a jogar e estou sempre focado, não é a mesma coisa de eu ir lá para dentro e não estar focado. claro, Quando eu claro. vou lá para dentro e agora estou focado, parece que não sei jogar a bola, porque não tenho Sim, experiência a jogar focado. sim, Então vou ter sim, que ter sim. prática nisso. E é o que estava a acontecer no processo dele. Mas ia tendo muita, muita comunicação com ele, ia falando bastante com ele e vi uma evolução muito grande no atleta por causa disso. Temos aqui outras histórias, também deves-te lembrar de outras histórias, onde basta modificarmos a forma como o atleta pensa dele próprio. E depois, esta estratégia que eu acho genial, e isto vem mesmo da psicologia, que é o teres um diário, mas não é bem um diário, é teres um caderno onde tu vais colocar somente 3 aspectos que tiveste bem no treino, que tu achas que tiveste bem no treino. Por exemplo, já antes de receber a bola já olho, senti que já começa a olhar, a recolher informações, e o que é que isso vai te permitir trazer para o teu jogo, o que é que vai melhorar no teu jogo. Acabas por ter, E tu acabas dizes, por ter muito vou mais ficar mais foco nas, rápido.